Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias, e hoje trago para vocês as minhas impressões da série The Fall of Diddy, ou então A Queda do Diddy. Eu assisti o primeiro episódio e eu venho trazer atualizações deste caso para vocês. Como essa série ainda não lançou aqui no Brasil oficialmente, eu tive que assistir em inglês sem qualquer legenda em português. Então pessoal, essa é uma série documental sobre o P. Diddy, dividida em alguns episódios, e ela irá estrear no dia 1º de fevereiro de 2025 na Max. E para quem não sabe do que eu estou falando, o Diddy, ou então o seu nome verdadeiro Sean Combs, foi um dos maiores ícones da música do hip hop nos últimos anos, e ele foi a celebridade também mais pesquisada do Google no ano passado. E claro que esse interesse não está relacionado à sua carreira musical, e sim ao fato de estar sendo acusado hoje em dia de crimes como sequestro, tráfico sexual, extorsão e transporte para fins de prostituição. Segundo a acusação, o Diddy seria o líder por trás de uma organização criminosa que abusava de mulheres há décadas. E o palco para tudo isso era principalmente suas festas conhecidas como freak-offs. Festas regadas a substâncias ilícitas, álcool e também relações íntimas entre várias pessoas. Um dos elementos mais perturbadores apresentados pela acusação é que os envolvidos ficavam tão exaustos nessas festas que eram verdadeiras maratonas sexuais que eles precisavam até mesmo tomar soro e medicamentos na veia para recuperação. Essas festas às vezes duravam vários dias e envolviam uma equipe médica e até mesmo uma equipe de limpeza. Então dá para imaginar a loucura que era tudo isso. A Emily Johnson, uma das promotoras do caso, afirmou em uma audiência no ano passado que além de perigosas, as freak-offs eram cuidadosamente orquestradas para que seus participantes fossem gravados durante os atos sexuais que faziam ali na festa. E era sempre, lógico, em momentos explícitos. E posteriormente, esses vídeos eram usados para chantagear as vítimas, não só garantindo o silêncio das vítimas, como também suas participações nas próximas freak-offs. As principais investigações contra o P. Diddy começaram em março do ano passado. Na ocasião, a polícia de Los Angeles invadiu a mansão dele, onde foram encontrados 1000 frascos de óleo de bebê que eram usados nessas festas como lubrificante, e também encontraram vários dispositivos eletrônicos, e ali dentro tinha horas e horas de gravações dessas festas. Ele está preso desde 16 de setembro de 2024. Agora, quanto à série, eu vou detalhar aqui para vocês o que eu via no primeiro episódio. A série começa com a maquiadora da Cassie Ventura, chamada Mila Morales, narrando um incidente que aconteceu em 2010, em um final de semana do Grammy, quando o Diddy estava saindo com a Cassie. Então eles ainda não estavam oficialmente namorando nessa época. Eles estavam se conhecendo. Naquele final de semana, a Cassie estava em Los Angeles para uma sessão de fotos. Ela estava hospedada no hotel Beverly Hills. E durante esse final de semana, em uma das noites, teve uma festa. E a Mila conta que nessa noite ela não saiu, ela ficou dormindo no sofá da suíte, quando de repente o Diddy chegou da festa procurando pela Cassie completamente transtornado. Ele estava com muita raiva, fora de controle, e a Mila conta que levou um susto nesse momento, porque ela acordou repentinamente com ele gritando dentro do quarto, perguntando onde estava a Cassie. E na verdade a Mila nem sabia o que estava acontecendo naquela altura. E ela conta que ela viu o Diddy entrar em um dos cômodos ali da suíte, onde a Cassie estava, e ouviu ele agredindo a namorada ali dentro daquele cômodo com a porta fechada. A Mila conta também que quando a Cassie saiu do quarto, ela estava toda machucada. Então ela apenas pegou a Cassie e foi para sua casa, pegou o carro e foi para casa da Mila, e elas não poderiam ir para um hospital ou então para a polícia, porque elas sabiam que o Diddy era muito poderoso e uma pessoa perigosa. Elas sabiam que ele poderia fazer algo contra a vida delas, então elas ficaram bastante assustadas. A Mila então chamou um amigo dela, que é médico, para ajudar a Cassie com os ferimentos que cobriam seus olhos, sua cabeça e até mesmo a sua boca. E ela avisou que ele não poderia falar daquilo com ninguém, mas que de alguma forma ele ainda era uma testemunha do que havia acontecido ali. Outra coisa que a Mila conta é que ela percebeu que aquela não era a primeira vez que a Cassie sofria algo do tipo, porque de alguma forma a Cassie estava indiferente com aquela situação. E depois disso, elas nunca mais tocaram nesse assunto. E a Cassie continuou namorando com o Diddy.
A Mila narra também que o que ela viu em 2010 acontecer na sua frente era muito parecido com o que ela viu naquele vídeo que a CNN vazou em 2024, que mostra o Diddy agredindo a Cassie dentro de um hotel. Então sim, pessoal, foram anos de relacionamento abusivo e de agressões que a Cassie passou nas mãos do Diddy, até o momento em que ela fez a denúncia. Algumas outras pessoas também foram chamadas para narrar o que sabiam sobre o Diddy, e algumas delas conhecem o Diddy há anos, e elas narraram várias coisas sobre ele. E uma delas foi a Danielle Smith. Ela foi a primeira mulher no cargo de editora-chefe da revista Vibe, e essa é uma revista de música e entretenimento que foi fundada em 93 pelo produtor Quincy Jones, e a Danielle Smith conhece o Diddy desde o início da sua carreira, desde 1997. Por trabalhar em uma revista sobre música, ela sempre esteve diretamente envolvida nesse universo, e era praticamente impossível alguém trabalhar com música sem ter que lidar diretamente com o Diddy em algum momento. Ela conta que a primeira vez que conversou com o Diddy foi durante uma sessão de fotos para a capa da revista Vibe, que aconteceu em setembro de 1997. Ela falou que tinha muitas pessoas nessa sessão de fotos, tanto pessoas que trabalhavam na revista Vibes, quanto pessoas que trabalhavam na Bad Boy Records, a gravadora do Diddy. E acontece que depois da sessão de fotos, simplesmente o Diddy queria ver a capa da revista antes de ser publicada. Porém, era política da revista, da empresa, não mostrar a capa para ninguém antes da publicação. Mas ele ficava insistindo que ele queria ver essa capa. Ele chegou a ligar várias vezes para Danielle Smith, no escritório da Vibe, insistindo para ver aquela capa da revista, e ela disse que ela simplesmente não iria abrir nenhuma exceção. E a resposta do Diddy foi que haveria morte em um porta-malas se ela não mostrasse aquela capa para ele. Naquele momento ela ficou muito assustada, porque isso claramente foi uma ameaça, e ela avisou que ligaria para o seu advogado, e assim ela fez. O advogado dela então avisou o Diddy que se ele não retornasse imediatamente com um pedido de desculpas, eles iriam entrar em contato com a polícia e fazer uma denúncia. E aí ela conta que passou de 90 minutos a 2 horas e ela recebeu um fax com pedido de desculpas do Diddy. Ela conta que se lembrou recentemente que nos dias anteriores ele tinha ido até o escritório da Vibe com 2 caras procurando por ela. Quando souberam que ele estava acessando ali o prédio onde ficava o escritório procurando pela Danielle Smith, para sua segurança e também para que as páginas da revista permanecessem intactas, ela teve que ir se escondendo de escritório em escritório dentro do prédio, e ela levou com ela todas as páginas que estavam prestes a ser impressas. Ela então conseguiu descer no prédio sem que ele a visse, e ela ficou em um canto escondida, aguardando eles irem embora, e uma situação extremamente aterrorizante. Ela conta que depois de alguns minutos o seu gerente se encontrou com ela ali embaixo do prédio, pegou as páginas e a colocou em um táxi rumo ao Brooklyn. E ela conta que só se lembrou desse episódio extremamente traumático porque funcionários narraram tudo isso a ela. Porque em uma situação tão terrível dessa, ela acabou bloqueando toda a sua memória por causa do estresse do momento. Obviamente, ela ficou muito assustada com aquilo. E mesmo depois disso, ela conta que chegou a se encontrar em outras ocasiões com o Diddy e que ele era bastante cordial com ela, na verdade. E até mesmo a convidou para várias festas, e em algumas ela chegou a comparecer, mesmo depois desse episódio bem traumático. A série também traz a infância do Diddy. Ele nasceu em 4 de novembro de 1969 no bairro de Harlem, na cidade de Nova York, e ele foi criado depois na cidade de Mount Vernon. A sua mãe, a Janice, era assistente de professor, e seu pai, Melvin, serviu a Força Aérea dos Estados Unidos, porém depois passou a trabalhar para traficantes de drogas. E quando o Diddy tinha apenas 2 anos, o seu pai teve a vida interrompida a tiros. Então, ali na série fala sobre o fato dele ter perdido seu pai muito cedo e sua mãe Janice ter tido a responsabilidade de cuidar dos filhos sozinha. E basicamente eles cresceram ali em um bairro bem pobre, e é dito na série que ele teve que aprender a ser durão desde criança. Ele tinha que ser uma pessoa que nunca poderia demonstrar fraqueza. Um amigo de infância dele conta que a Janice falava para o filho que não queria ver ou ouvir ele dizendo que havia apanhado de alguém ou que havia sido roubado por alguém. Então ela falou que ele não poderia voltar para casa até se resolver sozinho na rua. Ela queria que ele se defendesse sozinho, para que ele fosse um menino forte, porque diante de uma realidade difícil em um bairro pobre, ela sabia que ele iria passar por situações bem difíceis. Então basicamente ela aconselhava o filho a revidar
as agressões para se defender sozinho, para aprender a se defender das pessoas ruins que ele iria se deparar ao longo do caminho. E isso de alguma forma é narrado na série que construiu o caráter do Diddy. Mas eu preciso fazer um contraponto aqui que com certeza isso não é um fator determinante para alguém virar um criminoso, como foi o caso do Diddy. Quase todas as crianças que cresceram em subúrbios e em bairros pobres enfrentaram problemas, tanto na escola quanto nas ruas, e tiveram que aprender a se defender sozinhas. Mas nem por isso todas se tornaram criminosos. Eu acredito que o contexto da nossa vida constrói nossa personalidade de alguma forma. Mas cometer ou não um crime sempre vai depender muito mais da própria escolha da pessoa e também do caráter dela. Voltando aqui para a série, uma jornalista também conta que só ficou sabendo de coisas ruins sobre o Diddy quando em 2023 a Cassie Ventura entrou com processo contra ele, o acusando de abuso e também de agressão. E a partir disso, essa jornalista começou a investigar se isso já tinha acontecido antes com outras pessoas, possíveis vítimas do Diddy. E conversando ali com pessoas que conheciam o Diddy, ela descobriu que esse comportamento problemático dele vinha desde a época da faculdade. Para quem não sabe, ele estudou na Howard University. Uma mulher que estudou com ele e que não quis ser identificada pela série, deu o seu lado da história e ela narrou eventos perturbadores. Ela falou que ele era muito conhecido ali na faculdade por promover grandes festas e todos o conheciam. Então, sempre que tinha um grande evento, ele estava de alguma forma envolvido. E ela conta algo que aconteceu em 98. Ela fala que ela estava em seu dormitório da faculdade, dormindo em uma noite comum, quando do nada ela escutou alguém gritando ali embaixo do prédio. Ela falou que se aproximou da janela, abriu um pouquinho para ver o que estava acontecendo ali fora, e o que ela viu foi o Diddy gritando, mandando alguém descer para se encontrar com ele ali. Ele estava bem irado, e aí em determinado momento ele até tirou o cinto dele e começou a bater na parede, chicotear a parede com o seu cinto que estava na sua calça. Até o momento que uma menina desceu no prédio e se encontrou com ele. E então ele começou a agredi-la. Essa mulher que estava vendo tudo pela janela, que era uma estudante na época, começou a gritar, mandando deixar a menina em paz. E ela conta que o Diddy mandou ela ficar quieta, calar a boca, não se intrometer no que estava acontecendo. E aí então ele empurrou essa menina para dentro da porta do prédio e a outra estudante que estava olhando pela janela não conseguiu mais ver nada o que estava acontecendo ali. E ela conta que só viu que alguns minutos depois ele saiu de lá de dentro e foi embora. Não tem como saber o que de fato aconteceu ali dentro entre ele e essa menina, que ele estava bravo, mas sabendo das atitudes posteriores dele, podemos imaginar o que aconteceu ali. Então nós vemos que o Diddy sempre apresentou comportamentos extremamente problemáticos e até mesmo criminosos. E uma pessoa que ao longo dos anos apresenta esse comportamento e nada acontece com ela durante anos e anos, como foi o caso do Diddy, é claro que isso encoraja a pessoa a fazer cada vez mais vítimas. E com isso vemos que hoje em dia ele tem diversas acusações. Ele fez diversas vítimas ao longo dos anos, até o momento em que finalmente ele foi parado. Ele então se formou nessa faculdade e posteriormente ele entrou na Uptown Records e começou a fazer muito sucesso produzindo novos artistas do hip hop, e realmente ele era muito talentoso nisso. Em 1991, enquanto ele ainda estava na Uptown Records, ele teve a ideia de fazer um jogo de basquete beneficente com shows de artistas conhecidos, e esse evento aconteceu no City College em Nova York. E ali, pessoal, durante esse evento aconteceu um incidente terrível, onde 9 pessoas morreram esmagadas. Acontece que uma multidão compareceu a esse evento e eles acabaram arrombando a porta do City College e eles desceram correndo uma escada que tinha para tentar acessar o ginásio, porém eles acabaram se deparando com outra porta. Toda essa multidão se deparou com outra porta fechada que não foi possível abrir. E nessa correria, 9 pessoas foram esmagadas nessa porta. Foi um incidente terrível e acredito que foi um dos primeiros incidentes que levaram o P. Diddy até os tribunais dos Estados Unidos. Eu narrei todo esse incidente no vídeo que eu fiz sobre o caso do P. Diddy, sobre a vida dele, todos os crimes. Eu vou deixar aqui no card para vocês, para quem não viu. Eu detalhei exatamente o que aconteceu nesse incidente. E aí, pulando aí para 1993, ele acabou sendo demitido da Uptown Records e ele começou aí a ter uma relação próxima com Clive Davis.
Então, ele abriu a Bad Boy Records, a sua própria gravadora, com o apoio do Clive Davis. E uma frase que tinha ali dentro da gravadora do P. Diddy era: dormir é para os fracos. É dito que ele era alucinado por trabalho, era dia e noite, ele queria tudo para ontem e ele produzia sem parar. O Big então entrou na sua gravadora e explodiu. Foi um sucesso enorme e no meio de tudo isso, logo em seguida começou a ter aquela briga entre os rappers da costa leste e da costa oeste. E é dito que o P. Diddy levava isso tão a sério que ele não podia ver ninguém usando de repente uma camiseta, por exemplo, da gravadora Death Row Records, que era a sua rival, que ele já perseguia a pessoa, fazia ameaças, de tão a sério que ele passou a levar essa briga entre os rappers da costa leste e da costa oeste. E com isso, pessoal, temos aí a morte de Tupac Shakur e de Notorious Big, que ficou para o próximo episódio dessa série. Bom, pessoal, então é assim que encerra esse episódio, o primeiro episódio para vocês. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo por episódio detalhando tudo aqui para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu continue cobrindo aí os episódios dessa série. Eu vou continuar assistindo aqui. Amanhã lança no Brasil, então vocês também vão conseguir acompanhar aqui comigo e já ir deixando as suas impressões. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Hoje o P. Diddy está aguardando o seu julgamento, que logo vai acontecer, e eu vou continuar cobrindo esse caso para vocês. Bom, então é isso e até o próximo vídeo. I've been quiet for 18 years. I am absolutely nervous sharing what I've seen. Eventually, he's going to be shown to be innocent and will fight every day. There's a lot of people like Puffy in this music business. Exposing Puffy means exposing them.